Meus caros, estamos iniciando um novo quadro aqui no Conteúdo Edificante que vai falar acerca de reflexões sobre letras musicais, ou seja, pegando estrofes ou versos de letras musicais e fazendo a reflexão. Nessa primeira oportunidade a gente vai falar de uma música do Cazuza e que fala, inclusive nessa letra, algo muito interessante acerca do termo esquerda, de burguês, etc. Vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Cazuza gravou o último álbum de estúdio em 1989. Veio a falecer em 1990. E todo mundo sabe o porquê, né? Contraiu o vírus do HIV. A palavra Cazuza, segundo os nordestinos, quer dizer moleque, né? Ou vespas solitárias. O nome dele não era Cazuza, era Agenor Araújo. Filho do produtor e presidente da Som Livre, né? João Araújo, e de Lucinha Araújo, né? Que trabalha inclusive com a ONG do Cazuza em prol de crianças com câncer. Quando ele fez esse álbum intitulado Burguesia, já bem debilitado, até de cadeira de rodas ele gravou todo o CD, ele fez uma música intitulada a mesma do álbum, né? Ou seja, uma música homônia, ou homônio, Burguesia. E nessa música ele fala coisas muito interessantes, como no próprio refrão, dizendo: a burguesia fede, a burguesia quer ficar rica, enquanto houver burguesia, não vai haver poesia. Mais adiante ele diz: eu venho de um seio da burguesia, sou rico, mas não sou mesquinho. Ele confessa que ele vem da burguesia, obviamente. Seu pai, empresário de uma certa classe social até considerada elite. Mais adiante ele diz: eu sou burguês, mas eu sou artista e estou do lado do povo. E mesmo assim ele disse também que ele fede que nem a burguesia. No entanto, tem uma diferença, que ele é rico, mas não é mesquinho, e que ele é burguês, mas é artista e está do lado do povo. E para falarmos de burguesia, a gente tem que ir para o seu significado etimológico. A palavra burguesia vem de burgos. O que eram os burgos? Isso lá na Idade Média. Eram uma espécie de um lugar, ou um lugarejo, uma pequena cidade, uma cidadela, onde geralmente habitavam pessoas que elas transitavam pela via rural e urbana, ou seja, elas faziam uma espécie de comércio, de escambo, de troca. Então daí que vinham os burgos, né? Burgo tal, burgo XYZ. E se você chegasse no burgo, ali no burgo tinha tudo, né? Tinha comerciante, tinha o médico, tinha o farmacêutico, vamos dizer assim, o advogado, etc. Então daí que surge o termo burgos, que aliás, surge o termo burguesia do burgos, da cidadela. Eles, na realidade, eram camponeses, viviam no campo, no entanto, eles transitavam muito pela via urbana, pela cidade, para vender. E o interessante é que, por exemplo, na Idade Média se vivia um tempo de governo absolutista, onde o rei mandava. Tinha os feudos, no entanto, o rei mandava sobre todos. Tinha os camponeses e os burgos, ou os burgueses, que adivinham do burgo, eram uma outra classe. Então tinha a classe aristotélica, vamos dizer assim, né? Ou da aristocracia, ou de monarcas, vamos colocar, de reis, né? Tinha os burgueses e tinha os camponeses. O burguês era um mix do camponês que ia para a cidade, ou tinha vínculo com a cidade, né? É um mix rural e urbano. E o camponês só ficava no campo, né?
Não quer dizer que o urbano não era camponês, era assim, só que se destacava porque não ficava ali no seu mundinho. Então tinha, vamos dizer assim, esse extrato diferencial, né? Essas camadas naquele tempo. Idade Média. Aí, no transitar para a Idade Moderna, nós estamos falando de 1600, de 1700, 1600 e pouco com a Revolução na Inglaterra, 1789 na França. A partir daí surge o movimento moderno, né? Ou a Era Moderna, e que passa então os burgueses ter muito destaque. Pelo fato de já na época do absolutismo, eles lutarem por direitos esses ligados ao comércio, à comercialização, ao que é chamado de mercantilismo, de livre iniciativa, de liberdade de comércio, coisa que remete a liberal ou até mesmo, hoje você vê muito aí, o neoliberal, algo parecido a isso. No entanto, os burgueses foram criticados veementemente pelo Karl Marx, que é o mentor aí da esquerda, né, que faz oposição exatamente ao governo, ao proletariado, aliás, a burguesia, né, defendendo o proletariado. Nos seus livros ou obras, principalmente ali, Filosofia Econômica, manuscritos filosóficos econômicos e outras obras, né? Também o Manifesto Comunista e tantas outras coisas, que ele de fato condena a burguesia. Por que ele condena a burguesia? Porque a burguesia ela surge do campo. No entanto, eles não se contentam em ficar no campo, querem progredir, querem ter ascensão, vamos dizer assim, de classe, e passam então a ter ligação com a certa elite da cidade. E nessa construção eles criam uma própria classe. E Karl Marx critica porque eles não defendem o proletariado, os camponeses, da onde que eles vieram. Quer dizer, outrora, trazendo a miúdos a hoje, você que está na pobreza critica a sua situação, as suas mazelas, que ninguém lhe dá bola, etc. No entanto, quando alguém vem lhe ajudar e você passa a ascender para uma outra classe social, você acaba menosprezando, então, aquela classe anterior que você estava e pouco se importando com aqueles que estavam passando outrora pela sua mesma situação, né? Você estava na condição de pobre, você lutava pela causa do pobre, você lutava, obviamente, porque também estava passando pelas mesmas necessidades, mas quando ascendeu, já não liga mais para o pobre, para o necessitado, e aí só quer, né, de fato, ligar ou ter ligações com uma outra esfera social. Era isso que o Karl Marx criticava. E o interessante é que, de fato, esse conflito de proletariado e burguês, né, se estende há anos e anos aí, até séculos, e que o burguês, na realidade, não é o grande ricão, vamos dizer assim. Economicamente falando, não é a grande elite. Vamos dizer assim, seria a classe média, né, hoje em dia. E por isso que o Karl Marx critica, porque aquele que hoje é classe média, um dia passou por uma experiência ruim na vida e hoje não atende à causa do proletariado para destruir com essa elite. Ele chega a dizer que a burguesia pega os meios de produção e oprime ainda mais o proletariado, que outrora eles eram proletariado. Então tem essa questão aí. Eu estava vendo que a palavra capital vem do latim caput, quer dizer cabeça. E Karl Marx dizia exatamente que os burgueses pegavam o seu capital, a sua cabeça, o excesso, o que sobrava da sua riqueza, e começava a poupar, a investir, e daí, por conta dos burgueses, é que criam-se os bancos, né, por conta desse poder até dos burgueses de lidar ou de convencer determinadas elites a fazerem alguns empreendimentos, né, e é que surge, de fato, vamos dizer assim, as riquezas.
E a questão de Karl Marx é, de fato, algo que, segundo a concepção dele, seria uma traição dos burgueses aos proletariados. Então, quando o Cazuza fez a música dele, não foi porque, não foi, melhor dizendo, coincidência, sem motivo, né? Sem um porquê. Teve um motivo. Ele era estudioso de questão de Karl Marx, né? Ele tinha como, né? Era filho único de um pai até com uma certa estabilidade econômica, produtor ou presidente da Som Livre e tal, então ele tinha tempo para estudar, né, a respeito disso, para ler muito, até mesmo cantores, vamos dizer assim, melhor dizendo, famosos do próprio segmento do rock, nas suas letras e tal, e reflexões que alguns faziam, até teve muita influência de rock inglês, de Led Zeppelin, de Rolling Stones, enfim, que também são engajados, ou foram engajados nisso, porque eles, se você for pegar a história do Mick Jagger, é formado, enfim, ou passou por escolas muito boas na Inglaterra, tem toda essa influência aí. E por isso, então, ele faz essa música, né? Essa música é muito interessante. Algo que é muito relevante é que ele confessa que ele é burguês, mas ele não quer, de fato, ser aquele burguês, vamos dizer, autoritário e também egocêntrico e também não altruísta, que não ajuda o próximo, que não está nem aí para o próximo, e é assim que ele faz os seus questionamentos, se você for analisar a própria letra, né? Quando ele diz que a burguesia fede, é isso, porque pouco se importa se as crianças, inclusive vai dizer, se importa se um barco vai afundar com criancinhas, né? Ele quer saber do seu lucro, ele quer saber de fato do seu capital, né? De estar tendo rentabilidade e tal, e ele questiona exatamente isso. Aí você, fazendo uma reflexão muito interessante acerca dessa fala dele, você percebe que geralmente os filhos, não são todos obviamente, os filhos de gente de classe média, ou até de algumas elites aí, eles tendem a ter um viés ideológico de esquerda e a defender a causa de alguns pobres, de necessitados, né? Tem alguns que fazem de maneira hipócrita, mas outros fazem realmente com sinceridade. E isso é interessante, porque eu estava vendo um comentário acerca exatamente da questão da esquerda, e universidades, e alunos, e pais e tal, do Luiz Felipe Pondé, que contava que a maioria das universidades do Brasil, sendo públicas e privadas, são de esquerda. E é de esquerda exatamente na questão das universidades privadas, porque geralmente os filhos de papai, eles têm esse viés, já que tem tudo, né? Então vamos aí discutir, vamos ser um pouquinho rebelde a essa tradição do papai e da mamãe aqui, vamos pensar diferente, né? Então tem isso, né? Geralmente o que é filho de rico tem esse engajamento pela esquerda e pensando no necessitado. E por conseguinte, ou ao contrário, nós temos o pobre, que ele é defensor de direita, que ele quer progredir, que ele quer avançar, quer ser um capitalista selvagem, né? Você vê o contrassenso. E é isso que o Karl Marx critica, que são os verdadeiros traidores, porque eles têm um posicionamento, depois lutam, vão para uma outra classe social, já perdem aquele posicionamento e passam a ter outro, né? É nesse sentido. Aqui no Brasil nós temos alguns cantores famosos, já que estão falando de Cazuza, né? Que tem ONGs aqui, trabalham, né, de alguma maneira para ajudar pessoas aqui no Brasil. Nós temos o Bonovox, do U2, nós temos o Sting, do The Police, ou The Police, né? Tem vários outros, mas os mais conhecidos aí. E tem outros que lutam, né, e talvez querem apostar também no Brasil, que é o senhor Roger Waters, né, do Pink Floyd. Esse tem carreira solo, na realidade, nem está tão ligado à banda Pink Floyd, foi, né? E você vai analisar, eles têm uma vida boa, né, de alto padrão.
mas eles ajudam o necessitado naquilo que seria o ínfimo, o pequeno, a grande parcela da sua verba, do seu dinheiro, fica para eles, retida para eles, né? É aquele pouco que eles doam, né? Poderiam doar muito mais, porque tem condições. E aí, às vezes, as bandeiras que ele defende, as causas que eles defendem, é de uma maneira hipócrita, porque eles poderiam ajudar muito mais e não ajudam. Né? E tem a ver, às vezes são de família abastada, estão na riqueza, então vão para o lado da esquerda. Né? É um detalhe que tem que ser falado acerca disso. Então, de uma música, você percebe, né, a reflexão toda. Diferente dessas músicas ultimamente que são feitas aí, de variados estilos musicais, que não traz nenhuma contribuição filosófica, de reflexão, de debate, de discussão social, etc. Né? Essa do Cazuza, se for de fato esmiuçada, né, toda ela, só trouxe aqui apenas o estrofe e uma outra, aliás, um ou outro verso ou fala dele. Se for analisada, dá para fazer altas reflexões, vamos dizer assim. E realmente, se você parar para analisar, né, a burguesia é isso aí. Né? Ela não dá bola mais para o necessitado. Vai fazer o que eu faço, eu venci. Né? Tem aqueles arrogantes que dizem assim, eu venci, vai fazer o que eu faço. Hoje eu sou empresário, mas eu ralei muito. Né? Quer dizer, ele recebeu uma ajuda. E aí ele não quer ajudar o necessitado. Aí o necessitado tá precisando de uma ajuda, ele diz, não, vai trabalhar, Vadio, vai fazer o que eu fiz. Né? Tem essa arrogância, tudo isso é denunciado pelo próprio Cazuza. Né? Por isso que ele dizia que era do lado do povo, porque de fato ele enxergava isso, né? Ele se solidarizava, tinha compaixão dos outros. Nisso eu concordava muito com o Cazuza, né? Concordo muito com o Cazuza. A questão do excesso dele lá, a questão dele ser bissexual, né, dos romances que ele teve, inclusive até com o próprio conhecido que era do Secos e Molhados, agora até me fugiu um pouco o nome dele, o Ney Matogrosso, né, teve um romance com ele e se cuidou, né, tá aí com mais de 70 anos e está vivo, e o Cazuza realmente se enveredou pelo caminho da promiscuidade, e isso que lhe trouxe malefícios e até mesmo pegar aquela doença, né, que na época dos anos 80 realmente causou muito alarde, espanto, porque ninguém sabia do que se tratava, como era, não tinha tratamento. Hoje em dia já tem até por via de coquetel, que dura 20, 30 anos a pessoa, e na época do Cazuza não tinha. Então ele ficou aí até como um ícone dessa geração de luta contra a AIDS. Aliás, eu falei da Lucinha, me parece que o instituto que ela tem não é contra o câncer, é contra a AIDS. Talvez ela receba alguém de câncer também, mas é de AIDS também, criança já com o vírus do HIV. E para encerrar, eu vou dizer uma coisa que depois eu vou contar no próximo vídeo, referente a essa questão de esquerda, né? Eu, por conta de escutar muito rock, e não é escutar o rock, aquela música, aquele ritmo e tal, e às vezes tem muita coisa no rock que não traz nenhuma contribuição para o teu espírito e para a tua mente, né? Para te refletir. Mas quando eu comecei a captar, eu não gostava muito de música brasileira, só internacional. Depois que eu comecei a escutar Cazuza, Renato Russo e Raul Seixas, e escutei todas as músicas deles, todas as discografias dos mesmos, eu passei a ter um senso crítico. Né? Eu passei a enxergar algo a mais da sonoridade das suas músicas, mas sim a reflexão, né, das próprias letras. E eu tinha esse, vamos dizer assim, até um viés um pouco, não de esquerda e até um pouco anárquico na minha adolescência. Mas depois eu fui me controlando um pouco. E eu fazia músicas, não faço ultimamente, mas durante um tempo eu fazia bastante músicas, letras musicais, reflexões, poesias, etc., escritas. E aí participei de um livro, né? Isso foi em 2015. Participei de um livro, na realidade eu paguei para participar, né? Com 20 poesias junto com outros, parceria. E esse livro eu acabei, de poesia, entregando para um professor meu. E, lamentavelmente, né, por conta da minha ignorância e ingenuidade, eu, ao entregar o
o livro com a poesia para o meu professor, eu não percebi que ali naquelas listas de 20 poesias minhas, uma delas fazia uma crítica ferrenha contra a esquerda. Mas a minha cabeça, a esquerda não tinha esse posicionamento ideológico, né? E até quando eu fiz a letra ou a poesia, não tinha nada a ver com essa questão ideológica. Por quê? Eu sou canhoto. Eu sou canhoto. Eu escrevo com a canhota, eu como com a canhota, eu faço qualquer atividade esportiva com a canhota, com pé, com mão e tal. Só que eu sofria muito com isso. Por quê? Por exemplo, você vai para uma escola e tem aquelas carteiras que só tem uma mão, né? Ou vai fazer um concurso. Dificilmente tem de esquerda, tem só de direita. E gera uma certa insatisfação, né? E eu comecei a meditar nesse sentido. Ao ponto de eu aprender a tocar violão, não com a esquerda, com a direita. Eu toco violão com a direita. Não sei como, mas eu toco violão com a direita. Então eu fiz a letra, mas nesse sentido, né? E tem uma parte que eu digo, eu detesto essa velha esquerda, odiosa esquerda. É mais ou menos assim. Eu vou trazer no momento da poesia, contar mais detalhes acerca disso, né? E por conta disso eu não tive o que eu esperava, não o que eu esperava, o que foi me prometido através desse professor para fazer aí uma espécie de sarau, talvez de conhecimento e poesia na própria instituição, né? Então você vê que realmente a maioria das universidades tem esse engajamento de esquerda, não que seria mal, né, porque é bom ter a oposição, sim, mas o problema é o extremismo, né, que eu sempre falo aqui, e eu compactuo dessa ideia do Cazuza sempre, né? Inclusive, a gente tem que saber dosar as coisas e não ser extremista, está ficando longo aqui, mas já vou encerrar, com a questão, por exemplo, de ter amizades ou falar com as pessoas, né? Geralmente, os filhos de papai, né, que são bem educados, eles são as pessoas queridas, pessoas, gente boa mesmo, né? É uma espécie assim do Cazuza. Agora tem aqueles que, né, tem aquela empáfia, não, eu sou filhinho do doutorzinho, eu sou isso, sou aquilo. Se você desce, isso eu estou falando da grande elite, se você desce para a classe média, então nem se fala, né? Aí que eles se acham, porque são pessoas que saíram lá da pobreza e alcançaram um pouquinho, e é essa crítica do Karl Marx, então eles se acham, né? O rei da cocada preta, acho que tem um rei na barriga, né? Eles e elas, né? Tem muitos, eles e elas. E isso é danoso, né? Tanto da classe média, o pobre e o rico que se acham que acham que pode tudo, que não olham para o próximo, para o necessitado, essas pessoas realmente não merecem um mínimo de atenção nossa. E eu sempre tive esse posicionamento. Agora, independente se a pessoa é rica, pobre, mas tem um posicionamento assim equilibrado, são pessoas realmente legais, bacanas, a gente tem que dar o devido valor, né? Isso é até bíblico. Então, por isso que eu trouxe essa letra para nós refletirmos acerca do excesso, do extremismo dessa burguesia, porque é interessante a gente progredir, né? É interessante a gente até ter o capital, né? Saber investir com essa cabeça, né? No entanto, o extremismo é algo terrível, porque em nome do capital, em nome do ter, você passa a não ser uma pessoa boa, por conseguinte, você não faz o bem ao próximo, ao necessitado, você fica realmente refém, né, desse sistema totalmente capitalista ao extremo e passa a ser um porco capitalista na realidade, né? Um imundo. Por isso que ele diz, né, os casos, a burguesia fede, ela fede mesmo quando não olha para o ser humano, quando não trata o ser humano como ser humano e trata ele simplesmente como uma maneira de lucrar, né? Como uma máquina lucrativa, né? Com segundas intenções só vem atrás do ser humano. Isso é muito lamentável e eu concordo plenamente com as palavras do moleque, segundo os nordestinos, né, o Cazuza. Então vai ser nessa pegada aí que nós vamos fazer as reflexões das letras musicais. Ultimamente eu não tenho nem escutado tantas essas músicas, aliás, eu escutei tanto na minha adolescência que eu até estou um pouco saturado de ter escutado, mas as letras realmente trazem profundas reflexões acerca do cotidiano. Dê o seu like, comente acerca disso e até uma próxima.